Opa, eu faço na tela, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o filme A Bruxa. Antes de pedir para rodar a vinheta, eu vou pedir para vocês se inscreverem, compartilharem, curtirem, ativarem o sininho e comentarem. Agora eu vou pedir para rodar a vinheta. O filme A Bruxa é muito marcado aí, né? Marcou época, né? Ele é um filme de 2015, ele é estrelado aí pela Anya Taylor-Joy. Marcou muito época por causa da Anya Taylor-Joy, né? Porque foi o primeiro filme dela e ela mostrou o talento dela e veio fazer outras grandes obras, né? Mais para frente em Hollywood, né? Hoje é uma grande atriz, uma atriz de grande sucesso. Temos um elenco magnífico em A Bruxa, né? Ele é um filme dirigido pelo Robert Eggers, também está no sua primeira direção, assim, dando aula, né? Ele era diretor de arte antes, né? E nesse filme ele acaba pegando a direção e fazendo, assim, uma obra de arte, que é A Bruxa. É um filme de terror, mas é um terror psicológico, atmosférico. Ele é um terror estilo iluminado, com questões aí de paranoia, questões aí de isolamento, né? E a gente tem um elenco magnífico, temos o Ralph Ineson, que faz o pai aí da personagem da Anya Taylor-Joy, que é a Thomasin, né? O Ralph Ineson e a Kate Dickie, que faz a mãe. Outros personagens marcantes aí dessa história é o Black Phillip, né? Que é um bode, e o Caleb, que é o irmão aí da Thomasin, né? Que também tem partes importantes aí dentro da história. Essa família, ela é expulsa aí de uma cidade e eles acabam ficando isolados aí numa terra, bem isolada, né, perto de uma floresta. Eles erguem uma casa, eles vão morar nessa casa e eles são fanáticos religiosos também. E esse é um dos pontos que acaba culminando aí no desenrolar da história. E eu sei que o bebê, né, da mãe da Thomasin acaba sumindo por cuidados da própria Thomasin e a mãe acaba até culpando a Thomasin por isso. E a partir daí acaba aquela floresta aparentando dentro da própria direção aí do Robert Eggers, né, a gente percebe que tem alguma coisa errada dentro daquela floresta, né? E a gente já começa a deduzir, né? O nome do filme é A Bruxa, né? Então deve ter alguma bruxa dentro dessa floresta que fica pegando crianças, né? E a gente vai assistindo o filme para tentar entender o que está acontecendo dentro dessa família, né? Desse núcleo aí, desse ambiente que eles escolheram aí para morar, né? Nesse filme a gente tem uma ótima fotografia aí do Jerry Blaschke. O Jerry Blaschke viria até ter mais algumas indicações ao Oscar mais pra frente no filme Farol, que é do Robert Eggers, e também no filme Nosferatu, do Robert Eggers. E ele também faz um ótimo trabalho de fotografia também no filme O Homem do Norte, do Robert Eggers, que é um ótimo diretor, fez 4 filmes até hoje, né? Mas esse ainda é um filme bem marcante dele. Essa família, né, é muito religiosa, é fanática, e eles acabam criando contendas entre si por causa de alguns fanatismos. E o personagem do Caleb, que é um dos favoritinhos aí da mãe, né, ele acaba sumindo, né, e a gente vê uma cena dele sendo meio que sequestrado por uma mulher, né, no meio da floresta, né, e ele acaba aparecendo meio que enfeitiçado logo depois, né? E aí a personagem da mãe, né, acaba colocando culpa na Thomasin, que é a personagem da Anya Taylor-Joy. E a Thomasin, dentro dessa perseguição tanto do pai quanto da mãe, né, ela acaba ficando, a gente sente, né, essa personagem ficando enlouquecida dentro desse ambiente, né? Ficando mais claustrofóbico, aquela família vai ficando mais nervosa, mais brava, né? Até chegar a um ápice lá no final do filme, né? Que praticamente todos os membros da família acabam morrendo, né? Fica a Thomasin viva e ela acaba falando até com o Black Phillip lá no final. Black Phillip, ele se apresenta,
né? Dá a impressão de que ele é o diabo, né? O próprio diabo, e acaba recrutando aí a Tomazinha aí para ser uma de suas escravas, né? Que seria a bruxa, né? E a gente descobre quem realmente é a bruxa do título, né? Pode ser aquela bruxa lá da floresta, pode ser a própria Tomazinha, pode ser alguma das bruxas que está dançando lá no final do filme, né? Eu sei que o filme ele teve um orçamento de 3,5 bilhões e teve uma bilheteria de 40 bilhões, né? Então, assim, teve uma bilheteria muito boa, tanto que o personagem é um filme da A24, né? E tanto que o diretor, Robert Eggers, viria fazer outros filmes, né? Tanto o próprio Farol, né? Ele viria fazer logo depois, na A24 mesmo. É um filme muito bom, uma ótima recomendação para vocês que ainda não assistiram. E no próximo vídeo eu vou falar sobre mais filmes de terror. Até o próximo vídeo.